Acadêmicos versus Bíblia. Olá, meu nome é Thiago Santana. Hoje eu venho trazer este tema, essa pauta, Acadêmicos versus Bíblia, para nós refletirmos em alguns pontos que eu tenho percebido que são necessários. Eu percebo em alguns dos comentários dos meus vídeos, bem como comentários em redes sociais ou conversando com pessoas em grupos de WhatsApp ou até mesmo no particular, que há uma má compreensão do relacionamento entre os acadêmicos e a Bíblia. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, pegar aqui esse livro aqui do Tomás de Aquino, né? Que é o segundo volume da Suma Teológica do Tomás de Aquino, ok? Então, por exemplo, eu estou lá fazendo uma pesquisa e eu cito o Tomás de Aquino. Ok, eu cito o Tomás de Aquino. Algumas pessoas não veem isso com bons olhos, porque elas pressupõem que quando nós fazemos isso, nós estamos nos baseando na autoridade para estabelecer algo. Bem, as coisas não funcionam bem assim, alguns pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro ponto, aqui eu vou destacar algumas coisas básicas de metodologia científica. Primeiro ponto, conhecimento não se estabelece sozinho. Ninguém descobriu a roda sozinho, ok? O conhecimento ele se constrói junto com outras pessoas. Então, basicamente, se você pegar qualquer bom livro de exegese, por exemplo, nós temos um bom livro, um bom manual de exegese em português, que é o livro do Douglas Stuart e do Gordon Free. É ali o manual de exegese da Bíblia, manual de exegese bíblica. Você tem também o do Osborne, espiral hermenêutica, você tem a tríade hermenêutica, enfim, você tem alguns livros bons aí sobre isso. E você vai perceber que todo bom livro de hermenêutica, ele traz a seguinte instrução: primeiro você pega o texto bíblico, você analisa o texto bíblico com cuidado, você lê e relê várias vezes, faz a sua própria pesquisa, a sua própria análise, faz as suas ponderações. Depois de você fazer estas ponderações, aí sim você faz consultas, podemos dizer, secundárias. Ou seja, outras fontes. Então vamos dizer que eu estou estudando, sei lá, Gênesis 1. E eu fiz as minhas análises de Gênesis 1, tirei as minhas conclusões, e aí então, sei lá, depois eu vou pegar esse livro aqui do Tomás de Aquino e vou ver o que o Tomás de Aquino fala sobre a análise de Gênesis 1, um exemplo hipotético. E ali eu vou analisar algumas coisas. Por que que isto é importante? E isso está intimamente relacionado com a questão de que o conhecimento não se constrói sozinho. Primeiro, vários acadêmicos dedicaram a vida inteira. Eu vou citar, por exemplo, o livro de Gênesis. Eu vou usar como exemplo o livro de Gênesis. Vários acadêmicos dedicaram a sua vida inteira a pesquisar o livro de Gênesis. Especialistas em hebraico bíblico, sintaxe do hebraico bíblico, são semitas, aprenderam a cultura semita e tudo mais. Dedicaram a vida inteira. Então, essa pessoa, vamos usar, por exemplo, o Cassuto. É um erudito judeu, dedicou a vida inteira a pesquisar a Bíblia hebraica e escreveu 2 bons livros que eu conheço sobre o livro de Gênesis. E ele faz a análise dele ali, por exemplo, de Gênesis 1. Quando eu leio a análise do Cassuto de Gênesis 1, é óbvio que eu vou olhar ali e vou perceber algumas coisas que eu ainda não tinha percebido no texto. E eu também vou perceber que algumas coisas que ele diz discorda daquilo que eu digo. E neste momento é um momento em que eu vou parar e vou analisar se ele tem razão ou se eu tenho razão. E eu vou analisar outros acadêmicos que também examinaram o mesmo texto para ver os pontos de vista. Então, por exemplo, eu pego o Sarna, por exemplo, que é outro erudito no livro de Gênesis, em Bíblia hebraica, escreveu um bom livro sobre Gênesis. E ali o Sarna faz os comentários dele e ele discorda do Cassuto, e a minha opinião é a mesma do Sarna. Não que eu e o Sarna estejamos certos por isso, mas eu vou pegando as opiniões, eu vou pegando as conclusões, eu vou pegando as informações e vou cruzando elas e vou analisando com o texto para ver se de fato aquilo é daquela forma mesmo.
E assim o conhecimento ele vai se construindo, ele vai se aumentando. Porque, veja, você analisa um texto e você enxerga algo. E muito bacana, muito interessante. Você enxerga vários pontos e você anota, você marca e você fica com aqueles pontos ali. Só que quando você analisa outros eruditos, pode ser que eles te acrescentem algo que você não viu. Pode ser que eles te aprofundem algo que você já viu. E pode ser que eles discordem de você. E nesse discordar de você, pode ser que eles estejam errados, ou pode ser que você esteja errado e nesse momento você assuma o seu erro e você mude de opinião em alguns detalhes ou até mesmo na sua conclusão como um todo. Isso é natural, o conhecimento se constrói assim. O que acontece é que algumas pessoas, quando você cita alguma fonte acadêmica, algum especialista na área, elas levam para o lado que você está anulando a autoridade bíblica por citar um outro acadêmico. Não, você não está anulando a autoridade bíblica por citar um outro acadêmico. Muito pelo contrário. Na academia, quando nós citamos vários especialistas, vários eruditos naquela área, nós estamos citando, por quê? Porque nós já fizemos uma pesquisa a fundo e agora nós analisamos também o que esses especialistas na área estão dizendo. Imagine você, eu tenho 26 anos, eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis e eu gasto muito tempo estudando o livro de Gênesis. Mas será que eu tenho a mesma bagagem de uma pessoa, a mesma bagagem de um erudito como o Sarna, por exemplo, como o Cassuto, ou como o Folkman, ou como Robert Schauter, ok? Ou Walt, né? Então assim, não vai ocorrer. Pode ser que muitas vezes eu vou estudar e vou chegar às mesmas conclusões que eles, mas acontece que pelo tempo que eles gastaram pesquisando, ou seja, às vezes o camarada tem um doutorado no livro de Gênesis, como é o caso do Lawrence Tanner, então ele pesquisou muito mais determinados detalhes do que eu, como eu posso ter pesquisado muito mais detalhes do que ele em outra parte do livro. E isso acontece demais. Por isso é importante que nós sejamos humildes. O fato de nós citarmos fontes acadêmicas não quer em nenhum momento dizer que estamos suplantando a Bíblia pela fonte acadêmica, não. Isso é um gesto até mesmo de humildade, de reconhecer que você não descobriu a roda sozinho, que você não sabe de tudo, que existem pessoas que gastaram a vida inteira estudando determinado assunto e isso precisa ser reconhecido. E outra coisa, academicamente, algumas pessoas não tiveram acesso à faculdade, não tiveram oportunidade de estar numa faculdade. Mas deixe-me trazer uma questão aqui bem interessante para quem não teve a oportunidade de sentar em uma faculdade. Se eu escrevo, vamos supor que isso daqui seja um artigo de, sei lá, 15 páginas. Eu escrevo um artigo e eu ponho as minhas ideias aqui, as minhas opiniões. Eu estou lá fazendo meu bacharel em teologia, eu ponho todas as minhas opiniões aqui. E eu não cito nenhum acadêmico que discutiu aquele assunto de forma séria. Querido, se o professor quiser, ele pode rasgar na minha frente, porque cientificamente isso daqui não vale nada. É apenas a minha opinião, ok? É apenas a opinião de alguém que acha que descobriu a roda. Ok? Ele pode rasgar na minha frente. Claro que a maioria dos professores não fazem isso, mas já ouvi alguns casos de professores que rasgaram estudos de alguns alunos porque o negócio não tinha cabimento. Por quê? Porque cientificamente falando, quando nós fazemos um estudo, nós precisamos consultar também outras fontes que pesquisaram aquilo, tanto como um gesto de humildade, quanto por necessidade. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia deve ser o nosso único padrão normativo. Nenhuma opinião acadêmica suplanta aquilo que é dito pela Bíblia, ok?
Agora, o que precisa ser levado em conta é o seguinte: eu fiz a minha análise bíblica, cheguei às minhas conclusões, ok, beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou pesquisar outras pessoas que também falaram sobre aquele assunto, tanto para me dar mais profundidade, ou até mesmo para me perceber alguns pontos que eu achava que eram bem assim e não eram. E já aconteceu comigo, não foi nenhuma nem duas vezes, de eu fazer uma pesquisa e eu tirar as minhas conclusões. E eu sempre gosto de anotar. E depois, quando eu estou lendo outro especialista que fala sobre o assunto, eu vou lá e eu percebo que algumas coisas que eu cheguei a conclusões, aquelas conclusões não estavam 100% certas. Então eu tenho que mudar algumas coisas ou até mesmo mudar a ideia por completo. E isso é natural. Nós precisamos ter muita humildade a estudar a Bíblia e estudar assuntos diversos para nós não acharmos que descobrimos a roda. Outra questão para nós caminharmos para o fim é o seguinte: na internet, principalmente no YouTube hoje, existem muitos canais, existem canais fantásticos, canais que realmente trazem conteúdo de relevância, mas também existem canais na internet que não trazem nenhum tipo de conteúdo de relevância. Eu não vou citar nomes das pessoas, mas não trazem nenhum tipo de conteúdo. As pessoas fazem vídeos de 10, 20, 30 minutos, mas quando elas estão fazendo algumas análises, elas não citam ninguém, elas não trabalham de forma acadêmica, de forma consciente, elas dão algumas opiniões totalmente infundadas que não existem. Entende? E muitas pessoas às vezes até citam essas pessoas em comentários do meu canal, que eu fico até com pena dessas pessoas. Porque eu olho para onde essas pessoas estão bebendo e eu digo: Senhor, o que vai ser dessas pessoas que continuarem bebendo dessas fontes? Então, uma dica que eu dou para você é: pense de forma bíblica. De forma bíblica, tenha a Bíblia como a única regra de fé e prática, mas pesquise de forma séria e acadêmica, de forma científica. Busque conhecer de metodologia científica, busque conhecer de pesquisa, de como fazer uma pesquisa séria e uma pesquisa acadêmica e organizada, para que nós não saiamos falando bobagens e não começamos a agir como quem descobriu a roda. Ok? Eu até vou recomendar para vocês, esse material não tem para comprar, mas tem no site da Unapress. Deixa eu pegar aqui alguns livros aqui por aqui. Não estava planejado eu mostrar isso para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Uns livros bem interessantes, tem no site da Unapress, vocês podem entrarem lá. Eu vou deixar o link na descrição e aí vocês podem consultar lá e utilizar na pesquisa de vocês. Tem em PDF para baixar gratuito, tá bom? Isso aqui é gratuito, são esses manuais aqui, ó, de metodologia científica, tá bom? São 5 manuais. Esse daqui é como escrever artigo científico, ó. Esse daqui é como escrever artigo científico, muito bacana. Esse daqui é como fazer um trabalho de curso, né, de pós-graduação, que é o volume 4, bem legal. Esse daqui tem de projeto de pesquisa, que é muito legal para você bolar um projeto de pesquisa, você ter o passo a passo de um projeto de pesquisa. Esse daqui de trabalhos acadêmicos, ok? E esse daqui é um manual do ensino médio, ok? São todos materiais bem legais de metodologia científica, estão gratuitos em PDF no site da Unapress. Eu vou deixar o link na descrição. Nem estava planejado de eu fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês. Esses manuais podem ajudar vocês demais. Por exemplo, como produzir um artigo científico de forma correta, seguindo as normas da ABNT, como fazer a pesquisa, uma pesquisa sistemática e séria. Por exemplo, nesse sentido, para concluir, eu estava terminei essa semana um artigo sobre Gênesis 8, uma análise exegética de Gênesis 8. Eu já havia lido, eu acho que eu li mais ou menos mais de 10 vezes a perícope de Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 9, 27, que é a perícope da Toledote de Noé.
E ali eu li várias vezes, li em hebraico, traduzi do hebraico, pesquisei no Targum e aramaico, as paráfrases do Targum e aramaico, e fui tirando as minhas conclusões, fazendo as minhas anotações, pesquisando outros textos da Torá que poderiam estar relacionados, por exemplo, às vezes palavras que ali aparecem, como que elas são usadas por Moisés em outros momentos na Torá. E fui fazendo a minha pesquisa, gastei um longo tempo fazendo a minha pesquisa. Depois disso, eu fui consultar os especialistas que debatem o assunto e discutem o assunto ali que eu estava trabalhando, que no meu caso seria a graça no livro de Gênesis. No caso, um estudo de caso de Gênesis 8 e o sacrifício de Noé. E eu comecei a pesquisar e eu percebi que alguns detalhes que aqueles eruditos estavam levantando eu não tinha percebido no texto. E também percebi que alguns detalhes que eu enxerguei às vezes não eram bem daquela forma. E eu também percebi que algumas ponderações que alguns acadêmicos fizeram, elas não estavam em total harmonia com a construção do texto e com a sua, vamos dizer assim, estrutura. Então, essas pesquisas, elas são muito saudáveis e elas são importantes para nós crescermos. Nós podemos, tem pessoas, como o Adolfo, por exemplo, meu amigo Adolfo Euclair, que ele tem um blog e ali ele está sempre postando alguns artigos científicos, o Ezequiel Sena e outros colegas. Então, para você produzir conhecimento, às vezes você pode não estar em uma faculdade, mas você é apaixonado por estudo. Então, você é apaixonado pelo estudo, conheça de metodologia científica. Quem sabe você até cria um blog para você faça pesquisa e você possa escrever artigos científicos e disponibilizar para as pessoas que têm desejo de estudar de uma forma séria, se aprofundar no conhecimento, tá certo? Então, os acadêmicos, em nenhum momento, claro que existem exceções, tem pessoas que podem citar um outro acadêmico para querer provar algo, mas quando a gente cita acadêmicos em trabalhos científicos ou aqui no meu canal do YouTube ou em ou em outro canal de outros amigos, nós não estamos citando acadêmicos para provar nada, mas sim como um gesto de humildade e de pesquisa, agindo como pesquisadores sérios, disponibilizando informação acadêmica para aqueles que acompanham o nosso canal. Porque eu respeito você que acompanha o meu canal. Eu respeito você que acompanha o meu canal. E por respeito a você que acompanha o meu canal, eu procuro trabalhar com fontes sérias e disponibilizar para você um material de confiança, tá certo? Até a próxima, Leritra Outra.